faz é lançar desafios agora. Porque de repente ele chegou aqui e achou que a igreja estava meio parada, meio quieta. Aí falou, vamos movimentar e vamos fazer coisas que a igreja vai sentir e vai ver a diferença. E de fato tem acontecido propostas para que a igreja possa se movimentar. Eu gosto sempre de falar, no tempo que eu ainda fazia faculdade, isso tem umas 3 semanas atrás, no nosso centro acadêmico, eu não sei por que ri, não entendi, mas no nosso centro acadêmico tinha um slogan que falava assim, jacaré parado vira bolsa, sabe? Isso é movimento. Então, nós entendemos que a igreja também ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, tem que se movimentar, porque ela tem que fazer diferença, não pode ser só nessas 4 paredes. E a proposta é que ela tem que fazer diferença na comunidade, ela tem que fazer diferença em Goiânia, no estado, no país e no mundo. Essa é uma proposta. Às vezes você pode dizer assim, mas como que a Igreja Batista em Vila Canaã vai fazer diferença no mundo? É que você não sabe, mas já está fazendo. A Igreja Batista de Vila Canaã, ela já é conhecida nos Estados Unidos, na Espanha, na África do Sul, no Chile e um monte de países por aí. Paraguai, Uruguai, Argentina, o que mais, pastor Osmari, Livana? Não sei, são tantos lugares, sabe? Então, que nós temos feito missões em outros lugares também. Então, nós queremos que a igreja abrace essa ideia de movimento, essa ideia que está sendo lançada, não é só para um grupinho, não é só para 2, 3 ou 4, mas para uma igreja toda, uma igreja que é viva, uma igreja que quer dinamismo, uma igreja que quer mostrar que Deus está presente nela. E nós queremos então te convidar a fazer parte, chamar você para fazer parte. Amém? Então não fica quietinho não. Amém? Se movimente conosco, faça parte desse grupo. Chama de amor, é forte o nosso ser.
Louvado seja o Senhor. Nada pode impedir. Hoje é dia 12, também é dia das crianças, né? Temos algumas crianças pequenas, as crianças abaixo de 7, 8 anos, elas vão para a salinha agora. Eu queria convidar a Rita, minha querida esposa, para vir aqui. Vou convidar as crianças aqui a invadirem o altar. Até 8 anos, por favor. Esse altar agora é de vocês. Venham para cá que nós vamos orar e vocês já vão sair aqui por trás. 8 anos mesmo, Rita? 8 anos. Até 10 anos. Até 10 anos. Pode vir. Vamos estender as mãos para abençoar nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela vida dessas crianças que são o futuro da nossa igreja. Que essa igreja, ó Deus, possa lembrar dessas crianças, possa trabalhar com elas e possa formar grandes líderes, ó Deus, para o teu reino. Te agradecemos por elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz que amigos não se encontram em qualquer lugar, né? E amigos mais chegados que irmãos ainda é coisa rara e coisa de Deus. Eu tenho a honra de apresentar alguns amigos nessa noite. Daqui a pouco a gente vai apresentar todos os nossos convidados, mas agora é a hora da palavra. E eu queria convidar um amigo que tem o dom da palavra, que o Senhor tem usado há muitos anos. Não vou falar quanto tempo a gente conhece, não, porque vai entregar as coisas. Eu queria apresentar a Janaína, esposa do pastor. Está lá na salinha, mais o João Tiago. Daqui a pouco o reverendo, por favor, pastor Irailton Melo de Souza, ele vai nos trazer essa palavra. Tem trabalhado muito dentro dessa temática de movimento, mudança. Vamos trabalhar hoje à noite. Amanhã cedo vamos ter uma palestra aqui sobre essas posições políticas de mudança. E vamos ter um debate e amanhã à noite estaremos juntos trabalhando também. Pastor, fique à vontade. Deus nos abençoe. Deus te use. Amém. Que vocês não sabem, boa noite, gente, Deus abençoe a todos. Que vocês não sabem que quando éramos seminaristas, eu era convidado para pregar, Jéssica, e aí eu convidava o Flávio para cantar. E aí ele levou um playback, né, numa dessas pregações, que era da cantata Eram 12. O playback da cantata Eram 12, a música de Mateus. Só que o playback começa com a multidão chamando Mateus de ladrão, né, e tal. E só começa, se não começa a música, começa o povo gritando, ladrão. Meu Deus do céu, toda vez que eu me lembro disso, eu tenho Flávio. Que situação é essa, meu irmão? Mas foi uma época boa. Mas a amizade tem se fortalecido ao longo desses anos todos. Eu tive a alegria de estar aqui na posse, né, do pastor Flávio e família. Estou muito feliz por tudo que eu vejo nessa noite aqui. Não estou estranhando absolutamente nada, porque tudo isso eu já esperava que acontecesse mesmo. Espero que aconteça. Aliás, muitas outras coisas vão de acontecer, os irmãos vão testemunhar, que é fruto realmente de quem recebeu um chamado de Deus para cumprir uma missão no mundo, servir a igreja de Cristo com total desprendimento. Então os irmãos realmente receberam de Deus um grande presente com o pastor Flávio e sua família. Então eu estou feliz por tudo que eu estou. Todo esse movimento já era esperado. Pelo menos por mim já era esperado, porque a gente conhece essa caminhada pastoral do nosso amigo, da sua esposa, e dizer para a igreja que ele está de parabéns por tudo isso. Eu teria muita coisa a falar, mas eu não quero restringir tanto o tempo da palavra, mas também dizer para os irmãos que procurarem ser bem objetivo nessa noite, para que a gente tenha mais tempo ainda para a comunhão no final do próprio culto, da própria celebração. Mas eu não posso deixar de dizer da bênção de lhe ouvir nessa noite. Eu tenho frequentado algumas igrejas em Brasília, e as igrejas estão cantando as músicas da Austrália,
E eu fico questionando, meu Deus, será que o Espírito Santo não é capaz de iluminar o povo do Brasil? É uma tal de tradução. Não tenho nada contra, não sou aquele cara radical que acha que só tem que ser música brasileira, mas também só música estrangeira parece que limita a criatividade. Quando eu chego aqui e vejo essa criatividade do Espírito Santo, eu volto para Brasília na segunda-feira, sabe, com muita paz no coração, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é criativo e eu não estava errado quanto a isso. Deus abençoe. Meus irmãos, igreja em movimento. Assim, feliz por ver o Orlando, sua família, os irmãos aqui, os líderes. Muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite para essa festa com os irmãos. Igreja em movimento é um tema muito sério, muito sério, porque aponta para uma série de outros temas que põem a igreja de Jesus, sabe, de ponta cabeça, mexe com o nosso status quo, tira-nos da zona de conforto, desafia-nos como nenhum outro tema nos desafia. O que nós temos observado ao longo dos anos, numa introdução rápida ao tema, é que, por algum motivo, a Igreja de Jesus deixou de ser um movimento, porque quando você vai para as páginas do Novo Testamento, você percebe claramente que a igreja não começou como uma instituição, começou como um movimento. Jesus reunindo em torno de si homens e mulheres para começar uma revolução no mundo, não a partir de estruturas físicas, não a partir de liturgias, não a partir da manutenção de certos rituais religiosos pré-estabelecidos, mas a partir de um propósito muito maior, que era de transformar o mundo, não de fora para dentro, mas uma transformação de dentro para fora. Esse povo causava uma revolução absurda. Felizmente o tempo passou. Se a gente for contar a história aqui, a gente vai passar vários dias contando a história do cristianismo e ainda não chega ao fim. Mas o fato é que essa igreja que começou como um movimento se institucionalizou, e da pior maneira possível. Por quê? Porque quando a gente olha para a igreja de Cristo contemporaneamente, a gente observa que ela se desvirtuou da proposta do primeiro século, e ela precisa voltar para ser essa igreja em movimento, essa igreja com vida. A gente observa algumas distorções preocupantes, porque quando a gente olha para a igreja norte-americana, a gente vê que lá nos Estados Unidos a igreja virou um negócio. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê que a igreja europeia, a igreja cristã europeia, virou uma cultura. Um amigo meu está em Berlim e diz que lá em Berlim os templos estão agora se transformando em restaurantes e boates. Templos nos quais pregaram os grandes oradores do cristianismo. Viraram boates, viraram restaurantes, e aqueles que ainda funcionam como uma mera expressão cultural, ou seja, sem nenhuma relevância mais do que isso. Então, nos Estados Unidos a igreja é negócio, no Brasil, na Europa a igreja é cultura, no Brasil a igreja virou entretenimento, virou distração, virou passatempo, virou um lugar para onde eu vou quando o meu time não está jogando, quando não é final de campeonato, quando eu não tenho coisa melhor para fazer. Virou um lugar para onde eu vou e não aquilo que eu de fato sou. E nessa história toda nós acabamos perdendo a relevância. Nessa história toda nós acabamos ficando enclausurados dentro das quatro paredes da igreja, do templo. Começamos também a perder a referência, começamos a ficar meio que alheios a tudo o que acontece no mundo, deixamos de ser movimento. Nós vimos aqui as fotos do que aconteceu no Brasil com um movimento provocado por redes sociais, Facebook, Twitter. Alguém chega lá e disse assim: vamos para a rua, vamos. Você viu o que aconteceu? Movimento. Onde é que estava a igreja de Jesus? Completamente alheia, quando não intimidada, quando não
acuada, quando não preocupada com a manutenção dos seus rituais, porque é impressionante como ainda hoje a gente encontra na igreja de Jesus muita gente mais preocupada em ilustrar bancos do que em salvar vidas, em manter suas liturgias do que em manter os jovens na igreja. E o pior que muitas vezes, não é o caso da Vila Canaã, mas a gente vê isso aos montes por aí, muitas vezes essas pessoas são líderes de igreja, são diáconos na igreja, são presbíteros na igreja, e tem uma preocupação absurda, sabe, com a ortodoxia. Tem uma preocupação absurda para que as coisas funcionem tudo certinho, sabe? A igreja de Jesus está cheia de sacrossauros, rex. Qualquer sinal de mudança. Os filhos estão aí na cachaça, nas drogas, mas eles estão preocupados que o culto termine na hora que foi programada, comece na hora que foi programada Aí a gente fala de igreja em movimento, por isso que é um tema perigoso. E o convite que tu fizeste nessa noite é mais perigoso ainda. Para você se juntar ao movimento, você precisa ter coragem para romper com todos os paradigmas que muitas vezes a tradição religiosa estabeleceu, e está sendo dito que isso é o certo, quando na verdade não existe certo nem errado no que diz respeito à prática da igreja, se aquilo que a igreja faz, se aquilo que a igreja pratica está de acordo com o propósito estabelecido por Jesus de transformação de vidas. E você não pode dizer que o sacrifício para transformar uma vida é grande demais, porque ninguém aqui pagou um preço tão alto por salvação de vidas como o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você não pode dizer, você não pode sequer imaginar que pelo fato de a gente mudar uma liturgia, sabe, eu tenho 20 anos de ministério pastoral, eu já ouvi tanta coisa. Eu lembro como hoje, no meu primeiro pastorado, uma diaconisa muito amada, muito querida, mas muito conservadora, à beira da morte, eu fui visitá-la no hospital, ela com câncer, ela disse assim: pastor Irailton, eu disse: pois não, Benonina, meu amor, eu tratava assim: Benonina, meu amor, o que é que você quer? Pastor Irailton, eu estou morrendo. Eu sabia que estava, mas obviamente que eu não ia reforçar isso na vida. Eu disse: Benonina, o Senhor é contigo, fica tranquila, e nós estamos juntos aqui. Eu posso fazer um pedido para o Senhor. Vê só o pedido, Orlando, que ela fez, viu? Pode, Benonina. No meu enterro, não cante esses hinos modernos, só cante hino do cantor cristão. Benonina. Benonina, meu amor. Eu sou muito risonho, nessa hora eu dou um beijo na Benonina. Benonina, não faça isso. Que pedido é esse, Benonina? Ah, pro céu da paz, Benonina. Ela me abraçou e disse assim: o senhor cumpre esse pedido? Cumpro, não me custa nada cantar só hino do cantor cristão. Mas eu quero te dizer, Benonina, que mais importante do que a gente só cantar hino do cantor cristão ou fazer determinadas coisas, é a gente poder viver nesse mundo e sair desse mundo com a plena convicção de que a gente empregou significado na vida das pessoas e no reino de Deus. A vida precisa ter significado. Aí você quer fazer parte de uma igreja em movimento. Não sei se você quer, você foi desafiado, né? Jesus teve gente que não quis fazer parte do movimento dele, não teve? João capítulo 6. João capítulo 6, você vê vários seguidores de Cristo, não vê vários seguidores?
Tem vários seguidores. Tem aqueles que seguiam porque comeram do pão e se saciaram, aqueles que seguiram Jesus porque ouviram os milagres, aqueles que seguiam Jesus por diversas razões. Jesus olha para os discípulos e disse uma palavra para eles muito forte, que é exatamente isso: ó, vocês estão me seguindo não é porque vocês entendem a proposta e querem se comprometer com a proposta, vocês estão seguindo-me por conveniência. E é terrível quando pessoas começam a seguir Jesus por mera conveniência. É terrível, que querem ser abençoados, que querem ser prósperas. Há nessa cultura dessa igreja brasileira entretida e até de certo modo herdando um pouco do capitalismo americano, dessa igreja que gosta da prosperidade, que gosta. É terrível quando a gente está buscando a Deus não para ser uma bênção, mas só para ter bênção. E essa é a igreja de hoje. E essa é a igreja que não se movimenta senão por uma razão utilitarista, senão por uma razão egoísta. Uma igreja que é capaz de fazer com que as pessoas se percam do Evangelho. Há igrejas, há igrejas que fariam um bem tremendo à sociedade se elas não abrissem as suas portas nunca. Porque elas são mais prejudiciais à sociedade do que até mesmo o diabo, pela irrelevância que possuem, pela falta de propósito que têm, e porque estão muito mais preocupadas com as coisas, não que elas não tenham o seu valor, do que com as pessoas que têm o real valor para Deus. Em Atos, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, eu vou ler esse texto com vocês, para a gente observar. Isso é uma introdução. Amanhã de manhã a gente continua, à noite a gente conclui. Mas a palavra de Deus diz que Paulo e Silas chegaram a Macedônia, onde havia uma sinagoga, conforme o costume de Paulo. Paulo frequentou essa sinagoga por 3 sábados e falou sobre as Escrituras com os frequentadores. Paulo lhes explicava e provava que Cristo precisava sofrer e que depois de morrer ressuscitaria. E ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Cristo. E Paulo e Silas conseguiram converter várias pessoas a se juntarem a eles. Mas os judeus ficaram com inveja e chamaram alguns arruaceiros que formaram um bando. Eles fizeram muita confusão na cidade. Imagina aí Vila Canaã, uma confusão daquelas, porque a igreja está existindo. Imagine a cena. E aí atacaram a casa onde Paulo e Silas estavam hospedados, gritando o quê? Aqueles que têm transtornado o mundo também chegaram à nossa cidade. São os primeiros cristãos. Eu fico muito preocupado quando eu chego no meu trabalho e eu ouço alguém dizer assim: e aí, tem uma pessoa aqui na nossa repartição que é crente, mas é uma pessoa tão boa que nem parece crente. É uma pessoa tão maravilhosa que nem parece crente, quer dizer, cristã. E eu digo: olha, de fato o cristão não é chamado para ser mal educado, o cristão não é chamado para criar problemas, pelo contrário, para resolver problemas. Mas é natural da mensagem do cristianismo, a mensagem que o cristão carrega, que ele, em algum momento, se mostre na contramão de tudo que está estabelecido. Porque o que está estabelecido no mundo, segundo os valores do mundo, segundo a cultura do mundo, segundo os preceitos do mundo, segundo as ideologias do mundo, que está estabelecido aí, regra geral, contradiz o que está estabelecido aqui na palavra de Deus, ou não? E quando a gente olha esse texto, gente,
A gente vê Paulo e Silas chegando a uma cidade e o conceito chegou antes deles. Na verdade, o preconceito acerca dos apóstolos, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Essa é a igreja de Jesus em movimento. Em movimento ela está desafiando e sendo desafiada. Em movimento ela está provocando mudança por onde passa. Agora, a semelhança do que diz Romanos capítulo 12, sobre a questão de transformação, sobre a questão de metamorfose, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente pensa em movimento e mudança, a gente tem que considerar que para transformar o mundo, a gente precisa primeiro ser transformado. A gente precisa primeiro desafiar aquilo que a gente estabeleceu, que às vezes a própria tradição religiosa estabeleceu. Ah, esse pastor tem alguma coisa contra a tradição religiosa? Tenho, porque a maior desgraça que o homem inventou chama-se religião. Essa é a maior desgraça do mundo. Se você liga a sua televisão hoje e ouve falar de guerras e rumores de guerra, o que você vê por detrás disso aí é o quê? Religião. Se você vê um idiota metendo bomba em torno do corpo, explodindo, ele explode em nome de quem? De Alá. Em nome de quem? Da religião. Os preceitos religiosos. Porque se o homem inventou uma desgraça, essa desgraça se chama religião. E a religião tem esse poder de fazer com que a gente acredite que Deus está se comprometendo com coisas com as quais Ele de fato não está se comprometendo. Como, por exemplo, com o nosso bem-estar. Deus está realmente comprometido com o meu bem-estar. Deus está realmente comprometido com a minha prosperidade financeira. Deus está realmente comprometido com a minha saúde plena. Paulo diz: fui açoitado 39 vezes, 40 menos 1. Fui perseguido, ferido de morte, muitas vezes sofri naufrágio, muitas vezes fui encarcerado. Quando ele estava preso em Filipenses, quando ele estava preso em Roma, os filipenses mandaram comida para ele, e ele escreveu uma carta aos filipenses da prisão. Paulo estava preso. Porque roubou? Não. Porque era mensaleiro? Não, porque mensaleiro não vai para a cadeia. Afinal de contas, convenhamos que mensaleiro não vai para a cadeia. Porque defraudou alguém? Não. Paulo estava preso por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Paulo estava preso porque vivia o Evangelho, porque era um cristão em movimento. Está acompanhando aí?